pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Rolar. Hoje a gente vai iniciar uma série, galera, muito legal, onde a gente convidou todos os pré-candidatos da Prefeitura de Manaus para bater um papo com a gente. Então esse bater um papo, deixando bem claro, é bater um papo, jogar uma conversa, da gente conhecer um pouco mais sobre eles, as propostas, o que eles gostam, o que eles não gostam. Podcast é isso, né, cara? O podcast tem um cunho informativo, a gente é uma imprensa, querendo ou não, mas eu tô aqui até para mostrar para vocês, camisa do Flamengo aqui, bem despojado, para vocês verem que, apesar da gente ter algumas características de jornalismo, eu não sou jornalista, eu sou apresentador de podcast, criador de conteúdo, vou dar meu máximo aqui para, conhecendo a minha audiência, tirar o máximo de dúvidas de vocês, e se vocês acharem que faltou alguma coisa, coloque aqui embaixo nas perguntas. Então vamos lá, para a gente começar essa série, a gente está aqui com Wilker Barreto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Bem-vindo, cara. Bem-vindo, agradeço a oportunidade aí de participar aqui do Pode Rolar. Se eu soubesse que tinha vindo o caminho do Vasco também. Pô, aí não. O Vascão, não, a gente não tem que ir. Rapaz, não é fácil não, a gente continua. E a gente falando até de futebol, cara, a gente falou em off aqui, né, do jogo do Amazonas agora na Série B, né, que é muito legal ter um time amazonense, né, na Série B, e também ter esses jogos grandes aqui. E nesse momento a gente vê que, mesmo você sendo Vasco e sendo Flamengo, eu fui de camisa amarela lá pro estádio, cara, pra apoiar, né? Eu ganhei minha camisa do Amazonas, pô. Obrigado aqui, meu amigo William Abreu, me presenteou a camisa oficial do Amazonas. Cara, o amazonense ama futebol, certo? Eu confesso que essa arena, ela precisa realmente ser usada ao máximo, porque nós temos um belíssimo estádio, Tem mesmo. certo? Que eu não tenho dúvida que os grandes jogos vão ter um público aí tranquilamente acima de 20 mil pessoas. Eu não tenho. Agora no jogo contra o Recife, o Sport Recife, deu umas 10 mil pessoas. Acho que foi por aí. Acho que tava chovendo muito Muito, também. de dia chuvoso, mas não tenho dúvida que com o Santos, casa cheia. Flamengo, casa cheia. Não adivinha pra quem eu vou torcer? Flamengo. Tô brincando. O Amazonas. Pô, eu vi até que tem um pessoal fazendo na internet as camisas, né? Metade Amazonas, metade Flamengo, né? É mesmo? Não, mas isso aí? Mas é legal, porque movimenta a economia também. É mesmo? Certo. Tem movimento aquela economia, que é a pessoa que gosta do esporte. Eu gosto de ir o que eu vejo para mim, tu ir para um estádio, é um lazer, tu vai lá, assiste o futebol, toma tua cervejinha, bate o papo. Pô, é aquele momento de descontração mesmo. E eu tive essa percepção agora no estádio vendo o jogo, que, porra, a torcida do Amazonas é muito paz e amor. A gente vê que é realmente uma galera que, por não ter uma grande história nas principais divisões do Campeonato Brasileiro, né? Acaba que a galera de Manaus torce para outros times, tipo Vasco, Flamengo, tal. Mas virou um clima muito familiar no estádio, sabe? Porque criança, eu acho que deu tal, uma muito lacuna, legal, né? assim. Pô, Manaus, o Amazonas já teve um período muito forte no futebol amazonense. Na época do São Raimundo e tal, né? Pô, times muito fortes. A gente criou uma lacuna temporal e a gente resgata isso agora. Eu me atrevo a dizer que o amazonense gosta mais de futebol do que os paraenses. Que tem dois times fortes lá. Tem tem. o Paysandu, tem o Remo, entendeu? Mas, Vai ter jogo, né? certo, mas eu não tenho dúvida que o amazonense gosta de futebol. Tira pelo que foi a Copa do Mundo aqui, cara. Entendeu? Os jogos do Manaus, os jogos do Amazonas. Quando chega assim, realmente. Quando chega qualquer time local hoje, fora os campeões de público, nós temos aí o Flamengo, o Vasco, temos o Fluminense, entendeu? O Botafogo. Eu até brinco que o Botafogo tem menos torcida, né? Mas é natural. Foi mal aí, pessoal botafoguense, mas é verdade. Pô, mas show de bola. Eu vou passar um pouquinho aqui sobre a sua história, mas de maneira geral, aqui embaixo tem um link que eu até elogiei que no link da Assembleia tem um currículo bem completo, né? Do Wilker. Então eu vou dar uma passada aqui, basicamente para vocês terem uma noção, pessoal, do que ele já fez, cara. Formado em economia, né, na UFAM. UFAM. Legal. Já fez várias outras coisas na área universitária, né? Políticas públicas, engenharia de negócios. Tem várias outras, vocês podem conferir aí. Começou a carreira política em 2008, quando foi eleito vereador. Aí depois foi reeleito vereador. Se candidatou a deputado federal em 2014 e ficou na condição de suplente. Cara, eu entendo perfeitamente o que é o deputado eleito e o suplente, mas pode ser que tem gente que está assistindo a gente que não saiba o que é. Você quer explicar pro pessoal? O suplente é aquele que ficou na lista de chamada.
Caso o deputado federal assuma, por exemplo, ganhe para prefeito, o suplente, se estiver na ordem, primeiro, Assume. segundo, terceiro, ele vai. Esse aí eu fui o terceiro suplente. Então tinha 2 na minha frente. Então Entendi. o suplente é tipo uma lista de espera. Ah, entendi. Oficial, entendeu? Uma segunda chamada, assim, Uma por assim segunda dizer. chamada caso o titular saia, se Ah, entendi. licencie, assume uma secretaria, ou ganhe para outro cargo, entendeu? Então, Entendi. esse é o papel da suplência. Fechou. Pra galera aí que não sabe, até quando eu tava batendo com a minha esposa, ela falou, pô, eu não sei o que que é. Eu falei, pô, então eu vou perguntar pra ele explicar e já tira a dúvida de um Sim. monte de gente. Show de bola. Depois foi reeleito para vereador em 2016, terceiro mandato. Foi presidente da Câmara Municipal de Manaus. Isso aqui é bem interessante, a gente vai falar bastante sobre isso durante o episódio. Em 2018 foi eleito deputado estadual. E aí dentro da Assembleia Legislativa tem, cara, várias coisas que você fez que aí durante a entrevista a gente vai É. bater também. Aí hoje você é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319. Pô, isso é um assunto muito legal pra gente falar também. Show de bola. E aí em 2022 foi reeleito para deputado estadual. Show de bola. Eu tive a felicidade de administrar a Câmara de Manaus, que para E uma mim resumidinha boa, né? foi uma experiência muito importante, porque, como presidente da Câmara, eu tive a oportunidade de ser gestor, certo? E aí eu botei em práticas lá o que essa questão da formação acadêmica em economia me ajudou muito, Com certeza. certo? Hoje se eu for passar lá na Câmara Municipal de Manaus, que eu tenho um grande carinho pela Câmara Municipal, passei 10 anos lá, 3 mandatos, Uhum. 2 vezes presidente, de eu pegar um prédio que foi entregue em 2005 para a população e quem tirou o habite fui eu. Legal. Imagina você tirar um habite de um prédio, Caraca. porque o habite, aqui tem habite, então sem o habite você não pode funcionar. Então nós tiramos o habite da Câmara, botamos lá ISO 9001, 14001, são ISOs, 14001 é do meio ambiente. Uhum. Construí anexo, construí auditório, reformamos mini Vila Olímpica, salvamos o acervo histórico, que eu acho que para mim foi uma das coisas mais marcantes, porque antes disso, toda a história, eu não tive o prazer de conhecer Fábio de Lucena, mas foi um dos grandes senadores do Amazonas. Evandro Carreira conheci Legal. Jefferson Pérez. Todos eles foram vereador de Manaus. E a história deles estava num prédio úmido, num depósito alugado lá no Santo Antônio. Caraca. Imagina, se meu filho que tem 3 aninhos e o mais velho que tem 5, se um dia quisesse aprender a conhecer a história da Câmara Municipal de Manaus, Câmara essa que é o 6º maior parlamento municipal do país. Só lembrando que nós temos 5.560 cidades, temos 5.560 câmaras municipais. Manaus é a 6ª do país com 41 vereadores. Olha o tamanho da responsabilidade desta casa. O que nós fizemos? Digitalizamos toda a história da Câmara. Hoje, Coisa pra caramba, né? toda a história da Câmara, toda, nós pegamos e botamos ela devidamente armazenada em arquivos rolantes, está toda a história de Manaus está salva, certo? Nós criamos o cargo de arquivologista dentro da Câmara Municipal de Manaus, porque Legal. um município que não tem história, gente, como é que pode olhar para o futuro? Legal, hein? Então, isso foi umas passagens que eu saneei as finanças da Câmara, consegui dar database para servidor, plano de carreira para servidor, ou seja, quando você faz gestão, no primeiro momento as medidas amargas. Eu cortei até copo descartável na Câmara. Cortei leite lá, a gente foi enxugando, enxugando, enxugando. A gente conseguiu fazer muita coisa e isso me orgulha muito, porque hoje, salvo o prédio, que não foi eu que entreguei, todas as obras estruturantes dentro da Câmara Municipal de Manaus passou pela minha gestão. Porra, que legal. Todas as estruturantes. Então eu vou começar até falando sobre a Câmara. A gente vê assim que, bem, a gente vive numa república, né, onde a gente tem no micro e no macro os 3 poderes, né? Precisa. A gente botando no macro, a gente tem aí o presidente da República no executivo, tem a Câmara dos Deputados, né, como Sim. legislativo e o STF como judiciário. E a gente, isso botando no macro, quando a gente Isso. vem pro micro, a gente também tem tudo em Manaus, né? Temos A gente tem o governo, prefeito. a Antes do Estado, Assembleia, o prefeito, a Câmara Municipal e ainda tem a parte do judiciário aqui. Sim, Beleza. sim. E a gente vê
Aí eu quero falar da importância para ter um governo assim, do apoio na Câmara. Acho que isso aí é importante em tudo, né? Lógico, tem Eu que ter um queria bom te perguntar, relacionamento. tem uma pergunta, vou dar créditos aí pro Sérgio, ele que fez essa aí. Certo. Como você pretende ter maioria na Câmara de Vereadores? Porque tudo que o prefeito vai fazer tem que ter uma votação. A gente vê aí agora, né? Para situar o pessoal, a gente está gravando na última semana de abril. Então, a gente viu aí nessa semana que teve uma votação até para um financiamento da prefeitura e tudo mais. A gente viu lá, saiu nas páginas tudo, os vereadores que votaram a favor, os que não votaram contra e tal. Pô, eu acho que para um prefeito fazer o que ele se propõe, e também é importante falar que muitas vezes em campanha tem muita boa vontade para fazer A, B e C. Aí a Câmara vai lá e não deixa fazer A, B e C. Como é que você vê esse apoio assim? Eu digo o seguinte, eu fui 10 anos vereador, 2 vezes presidente da casa. A Câmara é o que representa a cidade, não é o prefeito. O prefeito ele é um executor do orçamento. A legitimidade da representatividade de uma cidade está na Câmara de Vereadores. Ali é plural. Um prefeito ele precisa convencer a Câmara que o que ele está levando para a cidade é a melhor proposta. Hoje, o Davi, o atual prefeito, tem uma dificuldade de relacionamento da Câmara porque, primeiro, como você lida, você não pode tratar um vereador de uma forma desrespeitosa, você não pode tratar o vereador achando que aquilo ali é anexo da prefeitura. Tem que tratar a Câmara Municipal de Manaus como um poder legislativo municipal. Não, Uma vez prefeito, o que eu tenho que fazer como prefeito? talvez de uma forma não vertical, e sim horizontal, né? Olha, isso aqui é importante. Primeira coisa que eu preciso fazer, caso vire prefeito de Manaus, fazer um enxugamento da máquina, uma reforma administrativa. Diminuir o tamanho da máquina para aumentar a capacidade de investimento. Isso passa por onde? Passa pela Câmara Municipal de Manaus. Tudo passa, né? Certo? Então, por exemplo, eu quero. A Câmara se queixou porque é empréstimo para construção de casa, pô, legal. É empréstimo para asfalto, mas calma aí. Ele não conseguiu nem explicar direito o asfalto a Manaus. O asfalto a Manaus hoje é uma dúvida. Manaus está estourada. Tanto é que eu sou adversário político do governador, mas eu não voto contra empréstimo para construção de casa popular. Porque isso, além de movimentar a economia, atraca um problema social. O meu relacionamento com a Câmara vai ter que ser maduro, certo? Compartilhar a responsabilidade com o Poder Legislativo e mostrar que as nossas propostas são propostas maduras para a cidade. Legal. E isso, pô, eu vim de lá, eu tenho mais tempo de história como vereador do que como deputado. Então, o Davi perdeu o relacionamento, a governabilidade, primeiramente, do trato que ele lida com pessoas. Se você pegar o histórico do prefeito, ele tem inúmeros episódios que ele se descontrola, se destempera facilmente. A pessoa pública, ela tem que ter a noção que ela pode ser a qualquer momento questionada pelo munícipe, pelo cidadão. Ninguém te obrigou a ser prefeito, ninguém te obrigou a ser vereador, deputado. Você não é uma opção sua ir para a vida pública. Então, se a pessoa te abordar com educação, também se for desrespeitoso te ofender, na minha opinião, você perde a razão. Mas você poder ser questionado, prefeito, minha rua está esburacada, você está ofendendo? Não, você está no seu direito de cobrar. Então, o meu papel como prefeito é tratar a Câmara com o devido respeito, porque é ali que está a representatividade. E compartilhar as responsabilidades também. Legal. E compartilhar a responsabilidade. Então, as grandes transformações que nós precisamos fazer na cidade passa pela Câmara e eu vejo na Câmara um aliado, não um adversário. Legal. E aí você falou também em algum momento agora do que você falou sobre que você é adversário político do governo em algum nível. E a gente... Não, em todos os níveis, né? Só não quando eu só não sou quando ele acerta. Entendi. Eu não posso torcer para que o governo erre só para o meu discurso encaixar. Entendi. Se ele acertar, tem meu apoio. Aí eu ia falar sobre isso. Mas, pô, como ele insiste em errar na condução, hoje, por exemplo, nós estamos terminando abril, semana passada, agora, essa semana, passou a database da segurança pública, que é o reajuste da correção inflacionária, 0. Quarto ano seguido que a PM não tem reajuste dos seus salários.
Março foi educação, professores também, 0 de reajuste. E agora em junho é a saúde. Mas por que eu estou falando que não vai ter? Porque quando você pega um orçamento de 30 e poucos bilhões de reais e não faz gestão, que é o que está acontecendo hoje, nós temos hoje hospitais quase parando, por falta de medicamento, falta de insumos, médicos sem receber. Rede estadual, alunos limpando a escola, é só entrar no meu Instagram lá e ver. Alunos limpando a escola, merenda de péssima qualidade. Rifa, isso aí ninguém me contou não, tá? Eu vi. Para a sala que trouxer mais detergente, mais papel omaço, mais papel ofício, ganha mais gincana para ganhar ponto, porque o Estado não fornece o básico. Está entendendo? Então, eu estou vendo os serviços pararem, viaturas que não estão rodando da polícia por falta de gasolina. Sinistro. Tá, negócio. Hoje, você atender hoje um celular na rua é um gesto de irresponsabilidade. A que ponto nós chegamos? Se passar um motoqueiro com na garupa, meu irmão, aí que o negócio aperta mesmo. Certo? Pode até ser um pai de família, na sua grande maioria. Mas você fica hoje num grau de suspense. Eu, quando estou dirigindo, quando passa uma moto do teu lado, meu irmão, com na garupa, tu já fica logo. O pessoal ainda vai falar, se tiver com a camisa do Flamengo ainda já era, né? Porra, meu irmão. O pessoal brinca, né? Cara, mas me diz uma coisa. Hoje a gente vê um prefeito que não tem uma boa relação com o governo. Para você é importante ter uma boa relação com o governo, independentemente de quem seja? Tipo assim, nem que seja por objetivos em comum, eu acho que melhorar e tal. O que você acha? Eu não tenho dificuldade. A gente precisa o seguinte, uma vez prefeito, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir lá no governo, que também tem responsabilidade com Manaus, de nós dividirmos o fardo. Quem escolheu o governador foi a população. Eu faço uma oposição responsável. Assim também como irei lá com o governo federal. Uma vez eleito prefeito, eu represento uma cidade da importância e envergadura que é Manaus. Sim, não tenho dificuldade nenhuma de marcar uma agenda com o presidente, porque eu vou deixar as eleições 26 lá para frente. Legal. Lá para frente. Você acha que é importante ter uma boa relação? Precisa ter uma relação institucional. Eu não preciso gostar da pessoa para ir lá com ela. Ela tem uma responsabilidade. Um governador tem uma responsabilidade com o Estado. Um prefeito com a sua cidade. E um presidente com o seu país. Nós precisamos ter essa maturidade. Por exemplo, eu acho que as questões ideológicas são fundamentais. Por exemplo, se eu me perguntar, eu sou de direita. Certo? Eu tenho meus valores. Mas eu respeito o que não é de direita. E o meu desafio é mostrar que o capitalismo, que os valores da direita são melhores que os da esquerda. Mas na hora de administrar uma cidade, você administra para ambos. É mesmo? Eu sempre falo que quando uma rua alaga, por falta de manutenção do igarapé, pela negligência da prefeitura, ela vai inundar a casa de quem é de direita e quem é de esquerda. É verdade. Então, nós não podemos trazer somente o campo ideológico como principal norteador da diferença de se escolher um prefeito. O que eu estou batendo na tecla é que a população terá, pelos próximos meses, o tempo necessário para olhar nos pré-candidatos que aí estão. Currículo. Mesmo. Porque aqui, né, eu entrei aqui é uma empresa. Tem várias empresas aqui dentro. Qual é o pré-requisito para uma pessoa entrar aqui numa empresa? Numa empresa de marketing. Tem que ter o quê? Experiência, currículo, uma noção, preparo. Quando você vai contratar um profissional, você usa a razão, não é o coração. Por que na hora da população escolher, olha o coração em vez da razão? O que eu estou batendo na tecla é o seguinte, eu tenho um doutorado em administração, sou mestre em meio ambiente, sou economista, já administrei mais de R$500 bilhão na Câmara Municipal de Manaus, certo? Conheço finanças, porque tem que conhecer finanças públicas. Uma finança empresarial é diferente. As contas de uma empresa particular é totalmente diferente das contas públicas, do orçamento, tem que conhecer. Eu não sou candidato nem de prefeito, nem de governador. Eu sou candidato
contra o sistema. Contra o sistema. Não é fácil, não. Caraca. Remar contra a correnteza. Das Mas, duas correntezas, né? não, a população, eu tô chamando a população para uma reflexão. Entendi. Por isso que eu estou pautando o seguinte: quem não tem preparo, quem não tem currículo, quem não tem experiência, não pode administrar uma cidade como Manaus. Administrar Manaus, você mexe com vidas. Não é somente asfalto. Vidas. Tu acha que isso que você falou é interessante, assim, a gente viu na... Porra, eu até evitava até falar esses nomes no início do podcast, que começou em 2022, porque quando a gente falava isso e interpretava que a gente estava falando de política, o algoritmo do YouTube derrubava o vídeo. Quando a gente falava o nome Lula e Bolsonaro nessa época. Sim. Mas hoje tá de boa já. Hoje o YouTube tá tranquilo. E a gente teve nessa eleição aí uma polaridade gigantesca e a gente viu muita gente, na minha opinião, acho que na opinião de muita gente também, votando com o coração, como se fosse um time de futebol. Perfeito. Sabe? Eu sou Bolsonaro, então eu sou de direita. Eu sou Lula, então eu sou de esquerda. Muita gente fala que é de direita porque um é de direita. Falam que é de esquerda porque o outro é de esquerda. Mas eles têm coisas que não são só de direita, que não são só de esquerda, as pessoas nem avaliaram tanto. Foram tipo Flamengo e Vasco. E se separou e dividiu e teve briga. Tu acha que vai ter algum reflexo disso nessas eleições? Alguma polaridade, alguma coisa? Olha, eu digo o seguinte: nós temos candidatos declaradamente de direita. Eu sou de direita. As pessoas, por exemplo, o candidato Alberto Neto, ele aposta todas as suas fichas porque ele é Bolsonaro. O Bolsonaro é o líder da direita. É o líder maior da direita. É o maior, mas não o líder da direita, né? Não, é o líder maior da direita. Certo? Assim como o Lula é o líder maior da esquerda. Mas em 2026 pode não ser o Bolsonaro, o candidato da direita. Pode ser um Tarcísio da vida. Eu acho que Pode nem... ser um Zema da vida. Pode ser um Caiado da vida. Ou seja, eu vou caminhar por uma questão de convicção, porque como eu fiz economia em 1996, que eu comecei a estudar economia, eu estudei capitalismo e comunismo. Uhum. E eu cheguei à conclusão que o capitalismo é o melhor sistema, certo? A direita é o melhor sistema, certo? Falar de valores, que eu acho que são importantes, perguntar o seguinte: Will, o que tu é? Pô, eu sou um cara católico, certo? Sou um cara família, tenho lado, torço pro meu Vasco, ganhando ou perdendo, não mudo de time. Eu não mudo de time por causa de momentos. Sou líder da oposição há 5 anos. Perdi a última eleição com o Amazonino, desejei sorte pro Davi, mas eu alertei Manaus do que ia acontecer, tá aí o resultado. 2022, perdi a eleição para governador com o Amazonino. Alertei Manaus, Amazônia, do que seria o resultado da gestão do Wilson. E eu estou agora alertando, nessa campanha de 24, que Manaus precisa, e esse é o desafio, certo, que eu quero deixar aqui para que isso possa, entendeu? Ganhar as ondas, ganhar a cidade. Vamos escolher pela primeira vez um prefeito pelo currículo. Pô, legal. Esse é o desafio que eu deixo para Manaus. Vamos escolher pela primeira vez um político pelo currículo. E aí eu quero que você me avalie. Tem pessoas bem mais preparadas do que eu em Manaus? Tem. Mas dos pré-candidatos, eu duvido. Tanto é que eu estou muito ávido para que tenha o próximo debate. Pô, legal. Para que a gente possa ter aqui, ó. Por que fazer? Desde que eu cheguei aqui, eu falei, eu não quero nem saber nem as perguntas. Certo? Eu não quero, eu gosto de dizer o seguinte: você tem que estar preparado para o desafio, porque gerir, administrar, não é um jogo de cartas marcadas. Os problemas aparecem à mesa. Legal. E você tem que ter capacidade de tomada de decisão. Só que isso, Manaus precisa refletir. Poxa, mas o Will que está contra todo mundo, é verdade, eu estou com todo mundo. 65% de Manaus ainda não escolheu o prefeito. Tem tempo, tem 5 meses, gente. Certo? É esse processo de seleção, de maturidade que eu aposto que eu acredito muito que Manaus faça essa reflexão. Os candidatos que estão aí, a gestão do Davi, a gestão de regular para baixo. De regular para baixo. Na pesquisa. O Amon não é um menino ruim.
mas, pô, não tem a experiência agora que Manaus precisa. Daqui, eu percebo que está fazendo seleção para o mestrado. Legal. Fazer a seleção para o mestrado, daqui a 2 anos pode ser mestre. Isso é importante. Mas não dá para sentar na cadeira do avião e achar que é só puxar o manche e ele vai subir. Tem que saber olhar para o painel. Lembrando que quem cursa aviação, o que menos faz o piloto é olhar para fora na hora da decolagem. Caramba, Ele olha para os instrumentos. não sabia. Se tu pegar aqui a aviação, eu gosto muito, não sei voar, né? Mas eu gosto muito dela. Então, se tu pegar no YouTube lá e pesquisar, o piloto ele não olha para fora ele não olha para a janela. Ele levanta o avião olhando o quê? Para os instrumentos. Uhum. Então não é só puxar o manche. E isso é administrar Manaus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente, até quando eu falo sobre eleição de 2018 para frente, fala que votou no Bolsonaro e votou de novo em 2022 por causa da escolha predominantemente, principalmente ali em 2018, quando ele assumiu em 2019, técnica também, com currículo do pessoal dos assessores. No caso dele, os ministros, aqui os secretários. Você também vai fazer isso para os secretários aqui, caso seja eleito? Precisamos, só que é o seguinte, o Bolsonaro foi um cara de 5 mandatos, 6, 7 mandatos, um cara experiente. Botou um time muito bom de técnicos. Fez o que eu acho que é a fórmula correta. O que o Bolsonaro fez? Ele não deu o ministério para deputado e pagou as emendas do deputado. Irmão, e botou os ministros para trabalhar. O que o PT fez? Loteou de novo. Loteou de novo os ministérios para os políticos. Certo? Aonde tem a política maior do que a tecnicidade, não dá certo. Pô, isso que eu acho um pouco complicado, cara, na política do Brasil, porque eu acho que o Bolsonaro fez certo nisso, só que ao mesmo tempo eu acho que faltou talvez esse jogo que eu acho que, na minha opinião, o PT faz muito melhor com os políticos, pô. Saca? Mas Não sei, eu posso estar mas errado. eu acho que os políticos, se tu perguntar hoje para os deputados estaduais, os federais, eles preferem as emendas de que ministério. Porque é o seguinte, quem é que indica os ministérios? A cúpula do partido. Uhum, Só que, meu irmão, nem todo mundo é cardeal. entendi. Nem todo mundo é cardeal. As tuas emendas não, tu é igual que o cara. Nesse ponto, para mim, o Bolsonaro fez certo. Se eu tivesse que fazer uma escolha, eu faria dessa mesma forma. Entendi. Ministério para os técnicos, eu pago tuas emendas. As emendas é lei. Entendi. As emendas são leis. Certo? Da forma que está aí hoje, eu estou severamente preocupado com as contas públicas. O governo federal está errando na mão do controle de gastos. Certo? Quando você não coloca as suas contas, o governo federal está sem controle nas contas federais, o estadual está assim também e a prefeitura também. A prefeitura de Manaus deve R$ 1 bilhão na largada agora de 2024. Os próximos pré-candidatos que estiverem aqui no Pode Rolar e falar que vai resolver tudo, sem falar de onde vai encontrar o dinheiro, pode descartar esse aí, que esse aí está mais perdido do que segue um tiroteio. Como que você acha que dá pra resolver isso? Primeira coisa, olhar para dentro do orçamento. O próximo prefeito vai ter publicado no final deste ano o orçamento de 2025. Eu já tenho 2024, certo? 9 bilhões e 88 milhões de reais. É grana. Como é que eu poderia hoje atacar para encontrar recursos? Primeiro, tentar dar uma enxugada na folha de pagamento. Enxugar a folha de pagamento não é demitir ninguém, não é tirar dinheiro de ninguém. É enxugar 5% enxugar em 5% da folha, em especial nos cargos comissionados. Outra coisa, aumentar o controle sobre o desperdício. Secretaria de Obra, R$500 bilhão em contratos. Lá tudo é no papel. Tudo é no papel. Hoje, tu não sabe quanto está saindo de asfalto, quanto está saindo de cimento. R$500 bilhão. Encontra 10% de economia aí, só no desperdício. Tem 50 milhões. Vai para dentro da merenda escolar. Vai para dentro da limpeza pública. Aqui, ó, tu tem 3 cadeias aqui importantes aqui, ó. É mesmo, movimenta muito. Milhões aqui. É mesmo. A prefeitura gasta 3,2 bilhões para manter a máquina. Primeira coisa que eu vou tranquilizar os empresários é o que eu fiz na Câmara. Meu primeiro ato como presidente da Câmara, 15 dias depois de ter assumido em 2015,
foi baixar a portaria 072/2015. Eu realinhei todos os contratos em no mínimo 10%. Porque o empresário, ele diminui a margem de lucro, mas quer receber em dia. É. Por que que hoje as pessoas que vendem para a prefeitura e para o governo vendem mais caro? Porque demora para receber. Eu chamo isso de custo calote. Diminui e paga em dia. Porque quando tu faz aqui na tua empresa, assume compromissos, tu não se preocupa em pagar em dia. Se não paga multa. Por que a prefeitura não faz isso? Então, a gente economiza aqui de 10 a 15% em cima de 3 bilhões e 200, tu encontra aí quase 500 milhões de reais. Aí tu vai enxugando aqui, tu enxuga aqui, vai enxugando, vai enxugando. Que é outra situação hoje que me deixa triste. Tratar o lixo como riqueza. Eu sou o primeiro pré-candidato que está falando para Manaus. Fico feliz que os outros pré-candidatos já estão seguindo a mesma linha. Legal. Que lixo tem que ser visto como riqueza. Inclusive, eu recebi uma matéria hoje de um amigo que me deu um exemplo que eu vou puxar essa discussão na tribuna da Assembleia, que o Estado de Minas Gerais isentou de ICMS as empresas de reciclagem de lixo. Que caramba, pô, isso é incentivo ao meio ambiente. Por que a gente não copia? Por que a gente não tem hoje aqui um centro de tratamento de resíduos? Por que as empresas que fornecem, que geram os resíduos, certo? Como Coca-Cola, Ambev, não tem a logística reversa. Isso aqui só vai para o Igarapé porque não estão comprando. Cadê que o alumínio vai? Cadê que a latinha de cerveja vai? Faz sentido. É o valor agregado, gente. Nós estamos pagando uma tonelada de lixo caríssima porque a gente não separa o lixo. Quer ver um exemplo? Tu viu aquela cena do Amon jogando aquele lixo lá no aterro? Vi. Metade daquilo ali é resíduo sólido. Metade daquilo ali dava para vender para as cooperativas de resíduo sólido, gerando renda. A cadeia de lixo hoje de Manaus, quando nós chegarmos a uma prefeitura, se eu abrir a boca, eu estou vendendo. Quem quer explorar o lixo de Manaus junto com as cooperativas? Os caras compram o direito de explorar. Porque só aqui Manaus vê o lixo como lixo. Então, o lixo tem toda uma cadeia. Vou te dar um exemplo que eu soube. A gente vai estudando e vai aprendendo. Eu recebi uma informação que hoje, o aterro de Manaus ali, se botasse lá um gerador, o metano que sai de lá hoje geraria alguns milhões de reais para a prefeitura. Com isso, barateando as contas de luz dos prédios municipais. Só que hoje o metano que está lá, ele é quebrado. Ele não é aproveitado como energia. E na frente do aterro tem uma estação da Amazonas Energia. É só ligar aqui, ó. Você produz a energia do betano e alimenta a rede e pede desconto da energia do município. Interessante. Mas isso eu não estou dizendo, isso já se faz. Certo? Então, eu estou falando que nós temos que pegar uma prefeitura para melhorar o asfalto, é só evitar os desvios. Porque R$500 milhão todo ano de material é coisa para dedéu. Tu acha que o asfalto... Porra, aqui em Manaus eu vou te falar. Minha família mora em Curitiba, a gente fica sempre... Eu e minha esposa, a gente fica viajando, né? Curitiba, Manaus e tal. Às vezes a gente vai um pouco pro Sudeste também. Porra, Manaus realmente tem muito buraco. E às vezes surge buraco do nada, né? Tu acha que isso, cara... Aí eu já tentei teorizar algumas vezes. Um tiquinho, né? Com amigos e tal. A qualidade do asfalto é ruim? Ou o chão aqui da Amazônia é fraca? É a base que é ruim. Ou passa, tipo assim, que passa muito caminhão dentro da cidade também. Ou pode ser isso também. A gente ficou nessa. A base é ruim e outra coisa. Tem que ter... Salvo a prefeitura quando fizer, mas se ela for terceirizar, tem que ter o seguro, né? Hoje você me entrega uma obra, tem que me garantir o seguro do asfalto. Pelo menos tanto tempo aí que tá, certo. Tá Agora, ok. Eu não faço viscera, por exemplo. A questão do asfalto é dinheiro, certo? O Amon mandou R$3 milhões de emenda para Manaus. Tu não faz 4 ruas recapeadas. Tu não faz 4 ruas. Hoje, 1 quilômetro de recapeamento é mais de R$1,5 milhão. Então, para isso chegar realmente a
próximo do que é o ideal, primeiro nós temos que acabar com a sangria. Entendi. Certo? O dinheiro precisa, 9 bilhões de reais, metade disso é folha e encargos. A forma que nós temos, a gente estava conversando isso aqui nos bastidores, como é que a gente pode também melhorar a capacidade de investimento da nossa cidade? Trabalhando na cadeia do lixo, gerando riqueza. Mas não é gerando riqueza para você que me assiste, o seguinte, ó, você lá da ponta. Manaus é a 6ª cidade mais rica do país, com 37% da sua população abaixo da linha da pobreza, pô, vivendo com menos de um salário mínimo. A cadeia do lixo não poderia ser uma fonte de renda para essas famílias? Com certeza. Lógico. Com certeza. Porque nós vamos ser a cidade que vai criar o centro de tratamento de resíduos. Interessante. Certo? Nós vamos trabalhar a cadeia do lixo, nós vamos trabalhar projetos. Eu tenho 3 projetos que eu estou já em andamento, que é o Banco Empreendedor, aquilo que a gente está conversando, certo? Linhas de crédito, tanto para jovens, quanto também para uma outra mão de obra também que está ativa, mas é marginalizada, que são a terceira idade. Uma pessoa de 60 anos de idade não está morta não, gente. Ela tem capacidade de abrir seu pequeno negócio. Ou vocês acham que são as grandes indústrias que mantêm um país? Não, pô. É o pequeno e o micronegócio que tocam a economia também. É o serviço. Então, o Banco Empreendedor vai nesse sentido. Tem uma linha de crédito específica para aqueles que querem empreender. Linhas de crédito. Tu quer pegar aqui dinheiro? Perfeito. Mas aí é o seguinte, ó, 10% aqui tem que empregar jovens. Pode ser menor aprendiz, pode ser jovens de 18 para 24 anos. O programa Meu Primeiro Passo, voltado exclusivamente para a juventude, que nós temos aí 20 e poucos % da população de Manaus é juventude, pô. Como é que a gente pode ajudar a juventude a combater o tráfico de drogas? Por que hoje o jovem é vítima do tráfico? Porque não tem opção para ele. Nós temos que ter programas voltados também para aquele jovem que, infelizmente, já cometeu um delito. Nós vamos abandonar ele? Não, meu irmão, nós temos que tentar resgatar ele. Porque se ele não for resgatado, é ele que vai pegar a arma para assaltar a gente. Quando eu fui presidente, eu criei um projeto chamado Uma Nova Escolha, uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde a Câmara treinou e qualificou menores infratores. Legal. Dando para eles oportunidade de recomeçar, fazendo cursos com merenda, com vale transporte, só que isso numa escala maior. É desta forma que as pessoas podem perguntar: como é que pode a prefeitura ajudar a segurança pública? De 2 formas: guarda municipal, aumento de efetivo e programas para a juventude. Certo? Por exemplo, hoje, a meninada gosta de futebol, gosta de jiu-jitsu, gosta de esporte. Por que os programas do município não avançam na direção de dar, pô, esse cara aqui é um bom atleta, vem cá receber uma bolsa aqui? Porque quando o aluno, o jovem está focado no esporte, não importa qual seja a modalidade, ele se distancia das drogas. Ele se distancia das drogas. O jiu-jitsu, o futebol, o handebol, o basquete, o vôlei, certo? Eu acredito muito nessas vertentes. Agora, tudo isso precisa de recurso. E quem não falar, eu vou, pelos próximos dias, mostrar da onde que eu vou encontrar os recursos. Eu estou esperando publicar o Balanço 2023, que publica agora, final de abril. Porque eu gosto de trabalhar com os números. Legal. Porque quando tu vai analisar a tua empresa, para onde tu vai para dentro? O teu faturamento. Faturamento, DRE. Então, tu vai para dentro. O empresário, ele está todo dia analisando, caramba, como é que eu posso economizar? Porque tu tem 2 formas de ganhar dinheiro. Ou tu diminui o teu custo para aumentar a tua margem de lucro, ou tu aumenta o teu preço. Simples. É isso mesmo. No serviço público, eu tenho que economizar para devolver serviços. O lucro, se eu chegasse no final de um mandato, viesse aqui para ti, olha, eu fui o prefeito que deixou 1 bilhão em caixa. Eu vou dizer, você é um mau prefeito. Tinha que aplicar em coisas públicas. Perfeitamente, né? Porque o papel de um gestor não é entesourar o dinheiro. O papel do gestor público, o que é? É devolver os serviços. De uma forma equilibrada, eficiência e eficácia.
Então, o gerente do banco que tem que ganha dinheiro com a aplicação. O dinheiro de uma prefeitura tem que estar o quê? Sendo combatido aqui o desperdício para que volte em serviços. Eu estou batendo nessa tecla porque eu sei o quanto está. Aqui o exemplo maior. Um prefeito de uma capital, sexto PIB de cidades, brigando com uma Câmara de Manaus por causa de um empréstimo de 580 milhões de reais, colocando a saúde financeira do município em xeque. Em xeque. Porque vamos lá, tu é empresário, 9 bilhões de receita. Tu está precisando de 580 para tocar uma cidade, alguma coisa está errado no orçamento do município. E eu te digo, falta de liquidez. É muita grana, mas é muito pouco perto do faturamento, por assim dizer, né? É porque é o seguinte, tu tem uma prefeitura que hoje, um prefeito, não olha para dentro do desperdício. Se ele bota para funcionar a cadeia do lixo, hoje Manaus deve estar gastando quase 400 milhões de reais com a coleta de lixo. 400 milhões de reais com a coleta de lixo. A cidade que mais avançou até hoje foi Curitiba, na questão da 22%. Quando nós implementarmos o Manaus Sustentável, que eu quero mostrar para vocês o que é esse programa, quanto mais a cidade for na direção da coleta seletiva dos resíduos, mais ela vai economizar aqui no quanto ela paga na tonelada para o aterro. Porque esse lixo aqui não entra no aterro e vai para resíduos sólidos, gerando renda para um segmento da população e economizando no que a gente paga hoje, todo dia, por tonelada de uma cidade. Sem Aumentando a vida útil do aterro. É mesmo? Certo? Então, a cadeia do lixo tem que ser vista como uma cadeia financeira. Segundo estudos, eu me arrisco a dizer que nós estamos chegando próximo da casa de bilhões aqui, a cadeia do lixo. Sexta cidade de capital, pô. É. Imagina como deve ser a cadeia do lixo do Distrito Industrial. Olha a riqueza que tem lá dentro. É mesmo? Tu sabe uma outra cadeia que precisa ter uma atenção especial, que é dos eletrônicos. Quanto tem de cobre, de minerais aqui dentro de uma televisão dessa? Porra. Muita coisa, não tenho Tá nem entendendo? noção. Cara, então, e isso eu estou falando o seguinte, tu percebeu, eu estou levando muito a minha discussão na área econômica, porque o próximo prefeito é um CEO de 40 bilhões de reais. Para quem não sabe quem é CEO, é o diretor de uma empresa. Não. Vocês estão escolhendo um administrador. O próximo prefeito de Manaus, ele é um administrador do recurso público. Se ele errar na aplicação e na condução da empresa, a empresa deixa de entregar os serviços. Se fosse uma empresa privada, seria não ter lucro. Na empresa pública, não ter a devolução de serviço. Cidade suja, mal iluminada, mal pavimentada. É esse que é o prejuízo. E de 4 em 4 anos a cidade vai errando. E de 4 em 4 anos passou nossas vidas, né? É mesmo. Caraca, muito legal. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, assim, bate pronto agora. Vamos lá. Só para saber qual que é, na sua opinião, o melhor prefeito em exercício hoje no Brasil. Cara, eu gosto muito hoje do que eu vejo dos números hoje de Curitiba. Como é que é o nome dele? Greca. Dos números que eu vejo de Curitiba hoje, entendeu? No que diz a questão dos resíduos, entendeu? Se fosse de governador, eu falaria sem medo, o Tarcísio. Uhum. Eu gosto muito da forma do Tarcísio de administrar, que é um cara de resultado, certo? Eu gosto muito da forma dele de administrar. E também eu estou muito bem, eu estou gostando muito também, eu estou vendo, estudando, o Ratinho Júnior também não é Governador lá do Paraná. não é um governador ruim não, cara. Os números dele são muito bons também, certo? Porque você vê aí pela aceitação, pelo zelo lá. Então, temos uns bons nomes de direita aí que vão ser uns players interessantes para 2026. Pô, legal. Cara, a gente falou um pouquinho
da importância da boa relação com o governo do estado do Amazonas, a cidade, né? A gente já falou. Só que aí eu queria saber, cara, qual que é a importância do governo federal para Manaus? Olha, Como que você vê? eu digo o seguinte, eu já falei isso e repito. O governo federal, hoje, do PT, deveria e precisa abrir para não somente para as capitais, para as 100 maiores cidades do país, as linhas de crédito do BNDES para programas habitacionais, saneamento e mobilidade urbana. Certo? Isso são gargalos de qualquer cidade. Aqui, em qualquer outra cidade, as 100 maiores cidades têm problema de saneamento, mobilidade e habitação. E isso, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu falei, olha, uma vez prefeito, eu vou fazer investimentos estruturantes. Nós não vamos pegar dinheiro para asfaltar a cidade. Nós temos que encontrar dos 9 bilhões. Mas nós temos um déficit populacional de 100 mil casas. Como é que você enfrenta isso? Com empréstimos de médio e longo prazo. Porque você enfrenta um problema habitacional e, ao mesmo tempo, que você gira a economia. Então, eu acho que o governo federal precisa, e uma vez prefeito, eu iria ligar para os outros prefeitos de capitais, cara, vamos pedir, vamos pressionar o governo federal a abrir as linhas de créditos. Pô, quantos milhões de reais deram para Cuba, deram para Angola, certo? Como é que a gente empresta dinheiro para os outros se falta para nós? Então, é papel dos bancos, dos bancos de desenvolvimento, certo? Habitação, Caixa, infraestrutura, mobilidade urbana, BNDES, BID, nós temos que bater na porta do BID também, do Banco de Desenvolvimento, nós temos que ir na direção deles. Então, eu acredito que o governo federal tem obrigação sim com os municípios. Pô, legal. Você falou um pouquinho sobre transporte e tal. É, cara, a gente aqui em Manaus, a gente até brinca, né? Quando Manaus nubla, o trânsito aumenta. Quando chove, acabou o trânsito aqui em Manaus. Você vê que é viável, assim, para Manaus ter um transporte de trilho, um metrô, alguma coisa? Ou talvez tipo no Rio de Janeiro, uma linha vermelha, uma linha amarela, alguma coisa assim? Se nós tivermos linhas de crédito específicas para isso, eu acredito que qualquer modal a mais ajuda. Mas eu sou bastante pé no chão. O que nós temos aqui é um modal de ônibus, que sem uma revisão do marco regulatório do transporte, esses contratos precisam ser revistos. O tempo de espera, a multa, a acessibilidade dentro do cálculo da tarifa. Por que que a cidade que paga quase 400 milhões de subsídios junto com o Estado não tem acesso à bilhetagem do sistema? Quem é dono da bilhetagem é o empresário. E o índice passageiro por quilômetro, que é o IPK, é a base da tarifa. Primeira coisa que nós vamos fazer é: tu é o empresário? Ótimo, mas eu sou o que concede a concessão. Nós vamos ter informação compartilhada juntas. Porque quando o sistema ele Não roda... tem isso hoje? Não tem. Porra, é bizarro isso aí, Quando, cara. quando o sistema... Hoje, a bilhetagem é do Sinetran. Quando o sistema roda abaixo, o IPK, o índice de passageiro por quilômetro, isso influencia na necessidade do município subsidiar o sistema. Entendi. Não, mas eu quero ter acesso a essas informações, eu quero ter acesso em tempo real, quantos ônibus estão rodando, quanto é que está o tempo de deslocamento entre um e outro, certo? Então, a tecnologia vem no intuito de ajudar. A mobilidade urbana é importante, mas só viaduto não resolve. O ex-prefeito, eu acho que já até acho que faleceu o Jaime Lerner, né? Certo? Falava que um viaduto... Isso lá de Curitiba, né? O viaduto, você só transfere para frente o próximo engarrafamento. Entendeu? Então, eu vejo mobilidade urbana hoje, se nós tivermos linhas de crédito a fundo perdido de BNDES, eu acho que vale a pena qualquer cidade ter a coragem de investir em novos modais. Mas com recursos próprios, esqueça. Entendi. Show de bola. Cara, agora uma mais focada agora em relação na verdade, mesmo quem seja... Na verdade, eu acho que... Você pode me corrigir se eu estiver errado. Todos os pré-candidatos à prefeitura, eles
são contrários ao prefeito de maneira geral, porque querem se eleger também. É, Confere ou não tão, não tanto? o Marcelo era um aliado do Davi, né? Ele agora é candidato. É. Aí está tentando colocar uma campanha ideológica de esquerda e direita. Eu acho que não é para isso. Manaus tem problemas da cidade que precisam ser enfrentados. Uhum. Eu acho que você, quando está ungido do mandato pela população, você tem que conversar com qualquer um que está na função pública. É que nem que você falou, o empresário, mesmo que, porra, seja de direita ou seja de esquerda, ele tem que vender para todo mundo, senão ele quebra, Não, né? porque eu fico muito preocupado. Se tu perguntar para mim o seguinte, 2026, eu vou estar em qualquer campo que esteja à direita, mas eu vou analisar o perfil dos candidatos. Se tiver 3 ou 4, eu vou ver o que melhor me agrada dentro daquela minha linha. Isso é uma questão do plano macro de um país. Entendi. Nós estamos falando agora de uma cidade. É. Uma cidade que sofre com chuva, como bem falou, que tem milhares de moradias em zonas de risco. Essas são as prioridades dos programas habitacionais. Uma cidade que nós vamos, um dos primeiros atos da reforma, é criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Certo? Nós temos crianças autistas sem monitores nas escolas municipais. Nós temos crianças surdas, crianças com Down, que têm direito a monitor. E é só usar a verba do Fundeb. Nós temos que enfrentar isso. Nós vamos criar um fundo municipal da educação infantil. O que é isso, gente? Manaus não tem 7 mil crianças na creche. E isso é um problema social. E você que me assiste aqui, certo? Não pode rolar, cara. Imagina, tem mamães hoje que estão precisando trabalhar, mas não tem com quem deixar seus filhos. Como é que nós vamos enfrentar? Simples. Nós criamos um fundo. O que é a proposta do fundo que vai para a Câmara Municipal de Manaus? Eu não tenho dúvida que a Câmara apoiará esse fundo. O município arrecada 4 impostos municipais: IPTU, Alvará, ISS e TBI. Esses 4 impostos vão arrecadar este ano 1 bilhão e 700 milhões. Qual é a proposta? 10% deste recurso é exclusivo para ampliação e manutenção de creche. Desta forma, não é mais uma vontade do prefeito querer aplicar ou não recurso. Se tornará uma obrigação. Todo ano, 170, 200 milhões de reais na manutenção e ampliação de creche. Com isso, nós iremos perpetuar no orçamento municipal, que é uma crescente, certo? A questão não quer dizer que o prefeito não possa pegar outras fontes e aportar, mas isso será obrigatório. Pô, legal. Certo? Então, a proposta nossa de se criar o Fundo Municipal da Educação Infantil, assim também como se criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, certo? Que é uma secretaria transversal. Nós estamos falando aí, gente, de só o que a gente economiza com a energia lá, com o metano lá do aterro, dá para contratar, era o recurso necessário aqui para contratar psicólogos, certo? Os CAPs, que tem jovens hoje pensando em se matar e não tem acompanhamento de um psicólogo. Eu digo o seguinte, para administrar, tem que contar as moedas, porque os centavos, ele só é pouco quando ele é unitário. Se tu multiplica centavos por milhões, certo? Faz uma diferença muito grande. Então, essa é a discussão que eu quero trazer uma Manaus com propostas, uma proposta para os jovens, com programas como Bolsa Emprego, com programas como Meu Primeiro Passo, com programas como Uma Nova Escolha, programas para a terceira idade, que é o Mais 60, programas para o centro da cidade. Vamos zerar os impostos de IPTU e Alvará para incentivar os comércios a voltarem a funcionar no centro. Legal. Certo? Desonerar essa questão. Por que um cabeleireiro, uma microempresa, uma pequena empresa tem que ter 3 vagas de estacionamento lá na periferia? Como, onde, qual é o espaço? Nós temos que ser uma cidade que olhe, que estenda o tapete vermelho, porque para mim,
aquele que tem coragem de abrir um negócio tem que ser tratado de forma diferenciada. Certo? Uma cidade que invista em guarda municipal, Ponta Negra, guarda municipal não é armada agora? Certo? Por que não temos hoje dois guardas municipais nos principais terminais da prefeitura? Por que o centro da cidade hoje não cabe a guarda municipal? Mas, repito, tudo isso volta ao status original. Primeiro, choque de ordem. Entendi. Primeira coisa que faz um presidente de uma empresa que é chamada para assumir uma empresa que está com dificuldade, o que ele faz? Cara, eu acho que ele analisa tudo, DRE, chama conselho, pede pra explicar Sai, tudo. e sai enxugando, meu irmão. É, Vai para dentro da matriz, vai ver a produção, o que ele pode enxugar. Ele sai economizando até desligando a luz. é verdade. É o primeiro passo daquele que quer salvar uma empresa. Certo? O próximo prefeito de Manaus, o primeiro passo que ele tem que fazer é salvar as finanças da prefeitura, que hoje eu posso lhe garantir. Hoje, a sexta cidade mais rica do país está no vermelho. Eu quero saber, para os pré-candidatos, como é que eles vão fazer milagre? Como é que você administra no vermelho? Eu tenho uma fórmula. É botar no azul. E para tu botar no azul, meu irmão, tu tem que ir para dentro da máquina. Senão essa máquina vai passar os 4 anos pedindo empréstimo. Legal. É legal isso que você falou, porque, na minha opinião, tem 3 formas de deixar no azul, né? É ou olhar pra dentro, que nem você falou, ou pedir empréstimo, ou aumentar a arrecadação, que aí dá merda. Só que esse empréstimo não deixa no azul, aumenta a dívida. Ah, aumenta a dívida, mas maqueia, tipo isso. Não, tipo, vai rolando. Chega uma hora que a gente perde a liquidez. Isso. Certo? Agora, não é melhor você tentar enxugar, porque hoje nós temos que mudar o conceito e eu quero deixar isso para você que gera emprego, você do pequeno, do médio e do grande. Já percebeu que quando o poder público, a prefeitura ou o governo, bate na porta do empresário, só bate para machucar? Só bate para normalmente é para cobrar alguma coisa. machucar. Certo? Hoje nós temos que tratar o empresário do bairro ou do centro, não importa onde. Nós temos que tratar o empresário hoje como a galinha dos ovos de ouro. Porque da onde vem a riqueza, gente? Vem dos impostos e taxas. Quem é que gera impostos e taxas? Indústria, comércio e serviço. Se nós não entendermos que daqui vem um aumento da receita, sabe o que está fazendo a atual gestão? Aumentando IPTU, sufocando a população que já paga com dificuldade. Certo? Temos que rever esse negócio de taxa de esgoto, aonde não tem esgoto, pô. Certo? Isso que é uma coisa que eu queria te perguntar. Manaus é uma grande cidade, como você mesmo falou, só que o saneamento aqui Quando eu vi o número, cara, eu juro que eu fiquei assustado, porque eu tenho noção e percepção que eu sou privilegiado, eu moro numa área boa de Manaus. E eu nem conheço muitas outras áreas, que Manaus é como se fosse bolhas, né? Sim. Você fica numa área, você acaba que não conhece. Quando eu vi o número, quem me passou até foi o Diogo, que é proprietário do Abaré. Eu fiquei impressionado, cara, sobre o saneamento aqui na cidade. Olha, eu queria saber o que tu acha disso, como que dá pra melhorar. Não, e outra coisa. Saneamento é aquilo que eu falei o seguinte. Tem que ter investimento. E são 3 coisas que é o problema hoje do país. Saneamento, mobilidade e moradia. Certo? O correto mesmo seriam linhas de crédito, certo? Para as principais cidades, as 100 maiores cidades do governo federal. Ou então, ter um planejamento aqui dentro da capacidade de endividamento da prefeitura e avançando no saneamento. Quando você avança a cada $1 no saneamento, você economiza 5 aqui na saúde. Porque a falta de saneamento e saúde e aumento de doença é muito proporcional. Aqui assim, tu quer um exemplo também do que é também saúde? Já parou para pensar que as cidades que não têm coleta seletiva, que não tratam lixo, a dengue está explodindo? Com certeza. Basta uma tampinha dessa garrafa PET aqui, tá virada na beira do Igarapé, lá. Já começou o não cuidado com o lixo e uma correlação com explosão de dengue aqui, ó, lado a lado. Aí você lota unidades.
Da forma que está, nós estamos do perde-perde. Só que hoje nós temos uma empresa, numa concessionária, beleza, mas não dá para cobrar taxa de esgoto. E quem não paga esgoto, pô. Não faz o menor sentido. Entendeu? Aí não dá para socializar a despesa. Então, eu sou contra e uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é rever essa concessão. Porra, legal. Cara, vamos lá. Agora são três perguntas para você, duas perguntas para você falar uma no que ser três coisas assim. No que você aprova na gestão do prefeito e três coisas que você não aprova. Certo, vamos lá. Eu acho que o. Vai começar com a prova ou não aprova? Não, Pode ser a prova, a prova. cara, eu acho que o Davi, ele. Onde é que ele acertou, cara? Tá aí. Vamos lá. Tá aí. Ele acertou na questão do mirante lá, eu achei, na questão dos aparelhos, apesar de que lá não tem a questão da. o- ele acertou e perdeu, porque ele constrói o mirante, constrói lá da colônia, certo? Mas, ao mesmo tempo, que deixa perder o Mindu, o Parque do Mindu. Sim. O Parque do Mindu hoje é um parque importantíssimo, certo? Os turistas que vêm para cá vêm atrás dessa particularidade de Amazônia, É que é um parque no meio da cidade de certo? floresta, Então né? ele acertou em alguns pontos e errou na grande maioria. Tanto é, tem que ter mais erro do que acerto. É só olhar para a cidade. É só olhar para a cidade. Nós avançamos. Os bairros estão literalmente jogados. O lixo, na minha opinião, a cidade está suja. Transporte coletivo ainda está bem aquém do que é um transporte caro. Na minha opinião, esse preço da tarifa pode ser revisto. É só ir para dentro do IPK, dessa informação, não tenho dúvida disso. Subsidiar o transporte, gente, toda prefeitura subsidia. Agora, antes de eu aportar o dinheiro, eu quero saber se realmente esses números batem, certo? Nós temos uma frota que, na minha opinião, está com um espaçamento muito grande de um ônibus para o outro. E isso está botando a população numa lata de sardinha, pô. Por isso que nós temos que rever o quê? O marco regulatório do transporte. Nós temos que diminuir o tempo de espera de um ônibus para o outro. Trabalhar a vida nos terminais. Pô, a gente vê os terminais de ônibus Brasil afora, aquela vida de economia. Hoje, tu vai lá, os boxes são banheiros a céu aberto lá. Mudou insuportável nos terminais. Você gastou milhões de reais lá dentro. Tanto é que nós temos um prefeito aí que 65% da cidade não sabem quem votar, e daqueles outros 35% que estão se posicionando, ele tem menos de 30%. Então, os números por si só Está muito disperso. dizem a insatisfação da cidade para com a gestão. Legal. Show de bola. Cara, tem mais duas perguntas. Uma delas é. Mas acho que você já falou bastante coisa, mas se eu vou fazer também, vai que você quer pontuar também. Em sua trajetória política, quais os três principais pontos que você destaca? Olha, eu acredito que como eu vou para um desafio de gestão, não de parlamento, porque se fosse parlamento eu ia falar de leis, Uhum. certo? Eu acredito que a minha passagem pela Câmara Municipal de Manaus como gestor, eu quero que isso a população analise com muito carinho. Por exemplo, aquele anexo hoje, que está lá, o anexo Luizinho Souza, foi a primeira obra que nós fizemos um termo de parceria com o Tribunal de Contas acompanhado em tempo real. Obras acompanhadas em tempo real, certo? Isso foi nós fizemos, nós recuperamos a mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Nós temos hoje, por exemplo, quem não conhece o CSU do Parque 10, certo? Eu queria que essas unidades fossem recuperadas, e eu posso dizer porque eu fiz isso quando fui presidente. Recuperei a mini Vila Olímpica do Santo Antônio, que hoje está degradada de novo. Então, os meus feitos como gestor, os meus posicionamentos como deputado, não é fácil. Eu sou o único deputado de 24 que é de oposição.
Minha vida não é fácil lá, certo? Eu não tenho nada de pessoal contra o governo, mas eu não posso assistir de camarote uma saúde estadual, como eu estou vendo, uma saúde municipal que UBS distribui em 10 senhas. Uma vez prefeito, como é que a gente pode ajudar a saúde do Estado já combalecida? É evitar que pacientes que são de UBS vão na direção de pronto-socorro. Quando uma criança, pô, eu sou pai de duas crianças, seu filho está com febre, como é que tu não vai para um hospital se tu não tem atendimento na UBS? Tu vai, mas tu vai pegar lá 4 horas de chá de cadeira, porque lá é pronto-socorro. E vai entrar crianças mais urgentes do que a tua e tu vai ficar indignado. É emergência mesmo. Indignado. Só que, pô, tu é pai, teu filho tá com febre, ardendo em febre. Tu cai no desespero, pô. Só que isso é obrigação da prefeitura. Entendi. Então, a forma de nós ajudarmos é fazer uma saúde funcionar, certo? Ampliar as redes de atendimento, ver o mapa, por exemplo, ó, não tem nenhuma policlínica do município na Zona Oeste. Não tem na Zona Oeste. Uma zona grande ali, certo? Ali do Lírio do Vale, não tem. Bairro da Paz, aquela região ali não tem uma policlínica. Nós precisamos expandir para lá. Porra, legal. Cara, beleza. Agora a última. Se você tem alguma outra ambição política além do cargo de prefeito, isso aí pode ser para frente. Olha, eu digo o seguinte, eu sou um cara que são desafios que você enfrenta. Eu cheguei muito novo no Parlamento Municipal, para mim, com 32 anos, novo. Percorri todo o caminho e em 6 anos cheguei à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Cheguei ao teto do parlamento. Essa questão hoje de ser prefeito de Manaus é porque eu nasci aqui, eu sou daqui, meus filhos são daqui, eu devo tudo da minha carreira política a esta cidade, ao meu estado. Eu sei o quanto que a má gestão está fazendo mal à nossa população. De eu ver um pai com uma criança no colo durante 4 horas, de ter pessoas que não são atendidas na UBS, mesmo morando no bairro, porque estão fora da área de cobertura. Imagina, quando eu estou vendo aqui o tempo fechar, eu estou pensando, caramba, como é que está essa senhora que está na beira do barranco com as suas crianças dentro da casa? Como é que deve estar o coração daquela mãe alagando a casa dela? Certo? De uma cidade que poderia estar bem melhor se os igarapés tivessem sido dragados, os lixos tivessem sido retirados. Certo? Então, quando você dá um pouco de dignidade para a população, porque é esse o seu papel da pessoa pública. Todo mundo está de passagem, é você deixar legado. Me alegra hoje de quando eu vejo a Câmara Municipal de Manaus, que foi minha passagem da minha vida, de feitos que eu fiz lá, de coisas que realizei. Então, a minha vontade de querer ser prefeito da minha cidade é poder devolver para ela tudo que ela me deu. Por isso que eu fiz. Legal. Por que que eu tirei meu doutorado em administração agora? Porque eu acredito que quando mais preparado você está, maior é sua chance de acertar. E quando você acerta no serviço público, você está cuidando de pessoas. Eu preciso de técnicos para me assessorar. Lógico, ninguém faz nada sozinho. Assim como tu toca o teu negócio. Mas tu tem que ter expertise, tu tem que ter maturidade, tem que ter o conhecimento. Porque senão, o que eles falar, tu não vai ter capacidade de discernir se está certo ou está errado. Tudo fica verdade. Tudo fica verdade, porque estão aqui, ó. Tu já viu aluno corrigir prova de professor? Então, como é que eu vou ter eu vou sentar numa cadeira de prefeito sem ter a certeza que os meus erros, se eu não tiver a capacidade, pode custar de forma indireta a vida de pessoas. Porque é isso que acontece, gente. Então, é esse meu propósito. Eu acho que eu cumpro um papel republicano na Assembleia, é um papel que tem que ser feito. Ninguém quer ser oposição. Não é que eu escolhi, as coisas aconteceram. Eu sou daquele que acredito. Eu só faço aquilo que acredito. E eu estou aí nesses 5 anos. Para quem acompanha meu trabalho, acompanha na rede social, me siga lá, do que eu faço como deputado estadual. Legal. De ter a coragem de mostrar crianças comendo pão duro, uma merenda escolar, de comer frango com pitiu,
certo? De ver crianças sem medicamento, crianças com 4, 5 horas esperando. É esse o meu papel. Isso é ter compaixão para com o próximo. É desta forma que eu norteio meus valores. Eu vejo muita gente falando, olha, eu sou um cara temente a Deus. Perfeito. Mas tu se importa com o próximo? Se importar, se importar com o próximo é dever de cada um de nós aqui, independente de ser político ou não. Mas nós que somos políticos, a nossa responsabilidade é ao quadrado. Pô, com certeza. É ao quadrado. Pô, eu achei muito legal isso aí, porque acho que eu consegui deixar muito neutro minhas opiniões políticas nesse episódio, né? Não, perfeito. Aqui começa a passar longa, né? Não, mas uma coisa que eu gosto de deixar claro, assim, qual que é a minha visão sobre os políticos, assim. Para mim, uma das coisas onde tem que estar no topo, assim, da minha hierarquia de valores para um político é o que você falou agora. Que vou falar agora, te elogiando na minha visão, e se os outros falarem também, vou falar, que é empatia, pô. Que é realmente a gente se colocar no local do outro, e não basta só ter empatia. Às vezes vou dar um exemplo, sei lá, Joãozinho se compadece com a dor do outro, mas não faz nada para mudar, né? E é realmente nesse ponto que eu acho que os políticos, as pessoas que são eleitas para ajudar a sociedade, não tem só que tem que ter empatia, tem que. E o que eu posso fazer para ajudar? Achei muito legal isso aí. Esse é o nosso papel. E eu deixo tudo na mão de Deus. Eu sou um cara muito temente a Deus. As coisas acontecem no tempo dele. Eu estou aqui no intuito dessa pré-campanha, que poderia ser muito mais cômodo para mim. Pô, eu sou deputado estadual reeleito, certo? Mas, pô, eu sei o que é difícil, sem estrutura, sem condições, bater de frente com o sistema. Mas, para depois alguém chegar assim, pô, Wilker, por que tu não colocou teu nome? Soa como um covarde. Eu falei, não, vou colocar meu nome. Vou dar minha cara a tapa ali. Vou dar minha cara a tapa, Legal. vou entrar em campo, certo? Vou lutar o bom combate, quero ter a oportunidade de debater com qualquer um. Legal. E aqui eu quero deixar pode rolar aqui o seguinte, ó. Legal. Eu topo debater no campo das ideias, das propostas, com qualquer um pré-candidato. Não sei se eles topam comigo, mas eu topo. Será, João, que a gente, na época da eleição, a gente faz um debate no Pode Rolar? Eu topo, já estou Já me convidando. A gente conversou sobre isso, cara, que a gente nunca viu um veículo de... A gente é de TV também, né? A gente passa no Amazon Sat, mas um veículo de internet fazer um debate. A gente vê normalmente grandes emissoras e tal, mas vai que a internet esse ano Eu acho que tem manda, que ser né? agora na pré-campanha. Pode acontecer. Só tem que ver a regrinha direitinho pra ver se pode. Na pré-campanha até julho. Porque a campanha só começa dia 15 de agosto. Tem um tempinho bom aí. Certo? Então tem tempo para dar essa amadurecida, fazer um local, chamar a população, abrir, porque isso aqui é a nova forma de se comunicar. Eu acho muito legal assim, porque podcast, a gente... Pô, você já passou por várias entrevistas, um monte de coisa. TV, ela tem um tempo muito limitado. É uma pergunta, aí vai entrar o comercial. Aqui o tempo é livre. Claro que quando vai para Amazon Sat, passa uns 50 primeiros minutos. Sim. Aí depois chama pro YouTube, coloca um QR Code e a pessoa vai. Então o YouTube tá lá, cara. Tá lá, o tempo livre que a pessoa quiser. Isso que é legal. Cara, vou te falar uma coisa assim. Várias perguntas que eu ia bater aqui sobre temas, né? Sobre segurança pública, sobre transporte e tal. Você gabaritou e bateu todas já antes de eu perguntar. Eu tava falando só marcando. A gente vai... Porque a gente acabou falando, né? Muito legal. Isso também é o legal da internet, né? Que a pauta, ela é flexível, né? Eu não tenho que chegar e falar assim, candidato, 30 segundos. Tô brincando. Não, outra coisa aí. Eu acho que é o seguinte, eu gosto... Eu falo para a minha equipe o seguinte, eu não quero saber as perguntas. Legal. Certo? Eu perguntei porque tem algumas pessoas que para marcar qual que é a pauta. Qual que é isso? Eu falo, de maneira geral vai ser sobre isso, mas se quiser eu te mando, meu... Só que eu tô dando gabarito, né? Só que tem gente que só vem se mandar, beleza. Não, porque é o seguinte, porque tem gente que só é bom aqui, ó, em texto pronto. Pode ser. Teleprompter, texto de 2 minutos. Eu quero ver no ao vivo. Aí é... Certo? Então, eu acredito que Manaus precisa... Por que esse rapaz não está indo para debate? Por que ele não vai para entrevista? O que ele tem a esconder? Interessante. Certo? Então... Precisa se perguntar. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Pô, eu que agradeço. Só vou fazer um último pedido. Tipo Big Brother. Em 1 minuto, olhando para a câmera, por que o pessoal de Manaus... Vou até pegar meu cronômetro. Pode ser tipo Big Brother? Vamos lá. Tipo, por que você tem que ficar... Deixa eu anotar aqui. Ó, em 1 minuto, por que você tem que ser eleito o prefeito de Manaus? Ó, bem no ditador Schmidt, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Olha, eu quero que Manaus tenha
a oportunidade de perceber que eu sou o pré-candidato que detém o melhor currículo, a experiência necessária para enfrentar uma cidade complexa que nem a nossa, que é Manaus. Você tem tempo, tem 5 meses para escolher. Mas veja com maturidade, porque quando você erra, é o seu filho, é você, é sua família que sofre. Manaus é uma cidade que requer pessoas preparadas. Da mesma forma que você, quando vai participar de um processo de seleção, é sabatinado. Tenha curiosidade, vai nas redes sociais, converse, certo? Relacione, esqueça o sistema, vá com a razão, esqueça o coração. É a razão que precisa guiar o povo de Manaus nessa eleição 2024. De bola, faltou aí 10 segundos. Pô, cara, obrigado. Mais uma vez aí, muito obrigado. E, porra. E a próxima veio com a camisa do Vasco. Eu não, você pode vir, eu não. Pô, e eu vou falar isso pra todos os pré-candidatos também, cara. Parabéns aí pela coragem pra enfrentar uma eleição dessa, cara. Eu imagino que seja difícil, sejam meses desgastantes, né? Não, e a responsabilidade. Vai dar Com certo. certeza. Show de bola. Obrigado. Valeu. Tamo junto, pessoal. Semana que vem tem mais. Se você gostou desse conteúdo, curte, manda para um amigo. É muito bom esses conteúdos, principalmente a gente fazendo com os pré-candidatos, para informar o máximo de pessoas aqui da cidade. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, é muito importante para o nosso trabalho. Valeu!